E aí, pessoal, resolução aqui da VUNESP 2023, prova realizada aí no novembro aí de 2022, né? Então vamos lá. Algumas questões apareceram aqui na parte química, que também é usada em física, tal. Tem questão de física que usa química. Então vamos lá. Questão 70, ó, fala aí essa questão do avião, de como é esse avião, os pneus dele são calibrados. E é um exercício muito tranquilo, porque ele fala das temperaturas, fala da pressão, e a gente pode utilizar aí alguns conceitos aí que envolvem gases, né, de termologia. Então a gente vai usar a transformação isométrica, né? Então, pressão inicial pela temperatura inicial, pressão final pela temperatura final. Lembrando que a temperatura tem que estar sempre em Kelvin e está no enunciado. Então, ó, substituímos aqui, ó, 200 por 300 igual PF sobre 1200. Simplifiquei os zeros do 300 e do 1200, multipliquei em cruz, ficou 3PF igual a 2400. PF 2400 por 3, 800 PSI. Alternativa E. Próxima questão que envolve física, fala sobre termopar, né? Mostra aí como que ele mede, né? Usa um voltímetro, usa medição de temperatura e tudo mais, né? Um texto enorme, né? O VUNESP gosta desses textos enormes, mas o que a gente precisa é só analisar esse gráfico aqui, né? Então, o que a gente analisa? Que, primeiro, o K e o N têm a mesma inclinação. Isso quer dizer que ele tem a mesma sensibilidade. Então, qualquer alternativa que falhe é que eles têm sensibilidades diferentes, o K e o N sensibilidades iguais. Outra parte que a gente pode ver, que quando tem uma variação de tensão, há algumas mudanças com relação aí ao E, o K e o N. Né? E aí o que acontece? A alternativa que bate, né, a análise do gráfico é a alternativa C. Né? Para uma mesma diferença de potencial lida pelo voltímetro, o termopar do tipo N indica uma temperatura maior do que o termopar do tipo E. Certo? Então, se a gente for analisar aqui, ó, pegando aqui uma diferença de potencial de 0 até 50, você vai ver que o E vai indicar uma temperatura aí de 600 aproximadamente. O N vai indicar aí uma temperatura aí mais aí 1200, 1000 e pouco aí, então dá pra gente perceber isso, certo? Então, alternativa C. Essa questão aí envolve um pouquinho de eletrodinâmica, um pouquinho de termologia, certo? Mas muito mais análise de gráfico. Próxima questão é a questão 77, né? Tá falando aí de dois amigos, aí Alberto e Bernardo, eles correm numa pista de 1000 metros, sendo que o Alberto corre no sentido horário e o Bernardo corre no sentido anti-horário. Isso quer dizer que eles vão se encontrar algumas vezes. Só que o Bernardo ele corre com velocidade 3 vezes maior do que o Alberto, né? E com velocidades constantes. Então esse exercício aqui é um exercício de velocidade média, né? Tal. E o que ele tá querendo perguntar? Ele quer saber que depois do terceiro encontro, que distância cada um percorreu. Então, vamos lá. O Alberto ele tem velocidade que vamos chamar de v e o Bernardo de velocidade 3v. Então, o que a gente pode falar? Que o Bernardo percorre 3 vezes a distância que o Alberto e que juntos eles vão percorrer 1000 metros, que é o tamanho da pista. Então, a nossa análise aqui, ó, as 3 vezes aí, mais uma vez, né, do outro menino aí, né, as 3 vezes do Bernardo e uma vez do Alberto, vai dar igual a 1000. Então, 4S igual a 1000, então o espaço que vai ser percorrido 250 metros. Então, o Alberto percorre 250 metros, o Bernardo 750 metros. Ou seja, eles percorrem essas distâncias para poderem se encontrar, se cruzarem nessa pista. Como ele quer saber o terceiro encontro, então cada um vai ter que percorrer 3 vezes essa distância. Então, o Alberto vai percorrer 3 vezes 250, vai dar 750 metros. O Bernardo vai percorrer 3 vezes 750, vai dar 2.250 metros. Alternativa D. Próxima questão, questão 78. Né? Essa questão fala aí um pouquinho da questão aí sobre o dinamômetro e tudo mais, onde se solta um pacote, esse pacote cai e depois adere aí ao prato. Né? Então, você tem aí um pouco de queda livre, né? Movimento variado, e ele fala de colisão, né? Inelástica aqui no texto também. Então, o que a gente tem que saber? A velocidade inicial de cada elemento. A gente precisa saber depois o cálculo de massa usando aí a quantidade de movimento, certo? Então, ó, ele quer saber, né, a massa do pacote, né?
Então vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular a velocidade inicial do pacote, usando o Torricelli, porque você vê que o exercício não dá nenhuma referência de tempo, né? Então fica v ao quadrado, v0 ao quadrado mais 2a delta s, v ao quadrado, a v0 é zero, né, que o pacote inicia parado, 2 vezes a aceleração é a gravidade, 10 vezes 0,45, né? 45 centímetros, passa para a meta da 0,45. Multiplicando esses números vai dar 9, raiz de 9, 3. Então, essa vai ser a velocidade com que o pacote cai. Agora, a gente vai analisar a parte da colisão inelástica. Como que a gente analisa isso? Quantidade inicial de movimento do sistema é igual à quantidade final de movimento do sistema. Então, ó, a massa do pacote vezes a velocidade inicial do pacote mais a massa do prato vezes a velocidade inicial do prato, tem que ser igual. Como a colisão é inelástica, a velocidade final para os dois é a mesma. Por isso que a gente escreve assim, massa do pacote mais massa do prato vezes velocidade. A massa do pacote a gente não sabe. A velocidade inicial do pacote na queda é 3, que a gente acabou de calcular. Massa do pacote não sabemos de novo. 0,2 são 200 gramas o prato, então são 0,2 kg vezes 2. Faz a distributiva aqui do parênteses, né, vai ficar 2 massas do pacote mais 0,4. Passa tudo que tem massa do pacote para o outro lado, vai ficar massa do pacote 0,4, que é a mesma coisa que 400 gramas, alternativa a E. Essa questão aí trabalha com duas estruturas de raciocínio. Próxima questão, questão 79. Ele dá um gráfico, né, onde fala os números de passos por segundo e o comprimento das pernas aí de uma pessoa, certo? O que o exercício quer? Ele fala que tem uma pessoa de 80 quilos, que as pessoas que têm pernas aqui medem 1 metro. Então você vai aqui nos 100 centímetros, vai usar esse parâmetro aqui, certo? Então, ó, uma pessoa aí que tem 100 centímetros de perna, ela faz um passo a cada segundo. E aí, ela faz assim um determinado trecho dessa caminhada. Cada passo dado por essa pessoa deslocar-se 90 centímetros, sua energia cinética será aqui. É uma questão de energia. Então, primeiro gráfico, né, a gente analisa. Então, ela dá um passo seguido. Então, a gente pode falar assim. Como a perna tem 1 metro e cada passo por segundo, então a velocidade dela é 1 metro por segundo. Mas o exercício fala que se ela se deslocar 90 centímetros, então sua velocidade vai decair para 0,9 metros por segundo. Aí é só colocar na formulinha da energia cinética. Energia cinética, massa v ao quadrado, velocidade ao quadrado dividido por 2. 80 vezes 0,9 ao quadrado dividido por 2. 0,9 ao quadrado dá 0,81. 80 vezes 0,81 vai dar 64,8 dividido por 2. Vai dar 32,4 joules, alternativa B. Questão aí bem tranquila. A questão 80, essa questão ela trabalha com a parte óptica e depois no final ela mexe um pouco com química, nas alternativas aí elas utilizam química, né? Então, tem a refração da luz, né? Tem aqui a tabela, né, das substâncias que podem ser aqui do líquido. E ele pergunta assim, dos líquidos apresentados na tabela, aquele para o qual o ângulo alfa assume o menor valor possui fórmula estrutural. Então, ó, ele quer saber o alfa assumindo o menor valor, certo? E aqui as alternativas, né, são as fórmulas estruturais químicas. Então, o que a gente tem? A lei de Snell-Descartes, né, uma questão de óptica, né, de refração da luz. Índice do ar vezes seno do ângulo de incidência, n do líquido, seno de refração. Esse ângulo de refração é o ângulo que está do lado do alfa, não é o alfa, tá? Porque na refração a gente usa sempre os ângulos que estão com a normal, né? Do raio de luz com a normal. Então, como que vai ficar? Para o alfa ser máximo, ser mínimo, então o R tem que ser máximo. Né? Uma coisa compensa na outra. Para o R ser máximo, então o índice de refração do líquido tem que ser mínimo. Ou seja, o índice de refração para ter o R máximo tem que ser o mais baixo possível. Quem tem a substância com menor índice de refração é a propanona. Né? Tá aqui, ó, propanona, que é a acetona, certo? 1,35. Aí da química, né? Então, aqui não sou especialista em química, mas tentar explicar aí mais ou menos como eu sei. Então, a acetona ela tem ligações simples entre os carbonos. Então, ó, aqui, ó, entre os carbonos ligação simples, aqui tem ligação simples, ligação simples, ligação simples. Então, aqui não ajuda nada, né? O prefixo prop, né, é para que existem 3 átomos de carbono. Então, ó, ainda pode ser a E, pode ser a D, pode ser a C, pode ser a B, pode ser a A. Então, você vê que não ajuda nada, né, essas primeiras coisas. Onde tem a questão? É
para ele ser classificado como cetona, né? Então, tem que haver uma ligação dupla do oxigênio no carbono central. Aí sim, ó, se você olhar, a única que tem essa ligação dupla do carbono com oxigênio no carbono central é a letra C, né? Então, é a alternativa C, beleza? Questão 81 é uma questão aí sobre cordas sonoras, né? Questão de ondulatória. Então, ele fala aí que tem dois instrumentos, né? A corda 1 de 5 centímetros, a corda 2 aí com um tamanho desconhecido. Ele fala que a frequência da onda sonora pela corda 1 é 150 vezes maior do que a frequência da emitida pela corda 2. Então, vamos lá. E ele quer saber o tamanho da corda 2. Então, ó, a gente sabe que V igual a lambda F, né? V igual a comprimento de onda vezes frequência. Para a corda desenhada, a gente tem, para você formar uma onda completa, você tem que ter dois ventres, aqui só tem um ventre em cada. Então, a gente pode falar que o comprimento é metade, o comprimento da corda é metade do comprimento de onda, ou o comprimento de onda é o dobro do comprimento do fio. Então, a velocidade do som é a mesma, né? Porque ele fala que os fios têm a mesma característica. Então, vamos fazer as substituições aqui, ó. Velocidade no instrumento 1 é igual a velocidade no instrumento 2. No lugar do lambda, colocamos 2L. Então, 2L1F1 igual a 2L2F2. Corta os dois, né? Simplifica. O L1 é 5 centímetros, então 0,05 metros. A sua frequência é 150 vezes a frequência do segundo. O L2 a gente não sabe, e a frequência do segundo a gente chama de F. Simplifica os Fs. 0,05 vezes 150 vai dar 7,5 metros. Esse vai ser o comprimento 2, que é a alternativa A. Questão 82, questão aí de eletrodinâmica, né? Primeira lei de Ohm, muito tranquila também. Ele dá um gráfico onde mede as tensões, né, e as variações de tensões. Tem dois resistores, e ele fala que nesses resistores, né, que estão ligados em série, o amperímetro acusa 2 amperes. Então, é 2 amperes para todo mundo aqui nesse pedaço de circuito. E ele quer saber os valores de R1 e R2. O que você vai fazer? No R1, a queda de tensão, né, a diferença de potencial vai de 80 a 30 ou de 30 a 80, então serão 50 volts. No R2, se é de 30 a 0, então serão de 30 volts. Aí é só você aplicar a primeira lei de Ohm. Então fica U igual a R vezes I, 50 igual a R1 vezes 2, R1 vai dar 50 por 2, que vai dar 25 ohms. Em XY, o U é 30 volts, o I é 2 amperes, 30 igual a R2 vezes 2, 30 sobre 2 dá 15 ohms. Então a resposta é 25 ohms e 15 ohms. Alternativa D, certo? Então, pessoal, essa foi a prova aí resolvida da VUNESP, certo? Uma prova aí um pouquinho mais complexa, né, com relação principalmente à interpretação e essa mistura de matérias, mas está aí resolvido, beleza? Abraço e até o próximo vídeo. Até mais!